Fala galera, então estamos voltando hoje para falar de um assunto que com certeza vocês ficaram muito preocupados, que é o aparecimento desse tal de vírus Maiaro. Que raio de vírus é esse? De onde surgiu esse vírus? O que está acontecendo? E realmente ele é um primo da chikungunya? Ele é um primo da dengue? É um primo da zika, da febre amarela? Rafael, de onde saiu esse vírus? Sexta no Globo Repórter. Vem comigo que hoje nesse vídeo eu vou te explicar. Bom, para começar, o pessoal tá falando muito aí, que esse vírus é o primo da chikungunya. Por que o pessoal tá falando isso? Porque os dois são da mesma família, da família Togaviridae, tá? Então eles se parecem bastante com relação à sua família e ambos são do gênero alfavírus. Só que a gente tem que começar a pensar que, por exemplo, tanto a chikungunya, tanto o Maiaro, quanto a dengue, a febre amarela e a zika são os chamados arbovírus. O que são esses arbovírus? São, no caso, tipos de vírus que são transmitidos por artrópodes, ou seja, os mosquitos. No caso desse vírus de Maiaro, que acabou de chegar aqui na região sudeste, porque o pessoal fala assim, é um vírus novo. Na verdade, galera, não é um vírus novo. Na região norte, ele já existe há um tempinho, tanto que já tem alguns relatos de 2017, 2016 do vírus Maiaro. Só que o grande problema que a gente enfrenta hoje, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, é a chegada desse vírus. Por quê? Ele é transmitido por dois tipos de mosquito, o Aedes aegypti e também o famoso pernilongo, chamado, que é a espécie dele no caso, é o Culex. A grande questão hoje do Rio de Janeiro é a seguinte, nosso clima favorece muito a replicação desses mosquitos. Esses mosquitos cada vez mais estão mais adaptados ao meio urbano também e acabam infectando cada vez mais pessoas. Com relação à sintomatologia, ele parece muito com a chikungunya. Os seus sintomas são bem parecidos, tá? Só que as complicações que ele pode vir a ter são um pouco mais complexas. Então isso que assusta um pouco a população com relação ao vírus Maiaro, tá? Então assim, a grande questão, galera, dessas doenças, desses arbovírus é com relação ao diagnóstico. Hoje nosso diagnóstico de arbovírus, de dengue, de zika, de chikungunya, de Maiaro, o diagnóstico é totalmente clínico epidemiológico. Rafael, o que isso quer dizer? No caso do diagnóstico clínico epidemiológico é o seguinte, se estiver tendo um surto de dengue, você chegar com a sintomatologia de febre, dor no corpo ou coisa do tipo, vamos falar, é dengue. Se for um surto então de chikungunya, igual nós estamos enfrentando aqui no Rio de Janeiro. Febre, dor articular e tal, é chikungunya. Não são feitos muitos exames para poder realmente comprovar que você está com aquele tipo de doença. E não, galera, o exame de sangue, o hemograma normal, ele não vai diagnosticar a zika, a dengue, a chikungunya, o Maiaro. O exame de sangue, o hemograma não vai fazer o diagnóstico. O que no primeiro momento seria ideal para você fazer um diagnóstico preciso dessas arboviroses seria o famoso exame de PCR em tempo real. No caso, é o famoso exame de biologia molecular, que a gente, no caso, vai tentar detectar no sangue da pessoa algum fragmento do vírus. E esse, sim, é um exame fidedigno. Rafael, mas o exame sorológico, que é o famoso exame de ELISA, que a gente chama no laboratório. Esse exame ele só vai conseguir ser feito após 5 a 7 dias depois do início dos sintomas, que nós vamos começar a produzir uma imunoglobulina chamada imunoglobulina do tipo M, que é a famosa IgM que a gente tem aí. Então, no primeiro momento do início dos sintomas até normalmente 7 dias após, a gente só teria como fazer um diagnóstico preciso de fato se fizesse um exame de PCR em tempo real. Aí eu te pergunto, Rafael, esse exame é feito? Não é feito, galera. É um exame extremamente caro, extremamente delicado de se fazer, não é qualquer pessoa que consegue fazer um tipo de exame desse. E, obviamente, a rede pública de saúde hoje, ela ainda, infelizmente, não dispõe de material, de profissionais capacitados para fazer esse tipo de diagnóstico. Então, o diagnóstico hoje é totalmente clínico e epidemiológico. E as pessoas podem errar nesse diagnóstico? Podem errar. E o problema está aí. Se alguém errar no diagnóstico, pode agravar ainda mais o quadro daquela pessoa, tá? Então existem, tá? A gente consegue às vezes criar um parâmetro para tentar mudar um pouquinho a questão dos sintomas. Por exemplo, o exantema pruriginoso é bem característico de quê? Zika, por exemplo. Rafael, e dor intensa nas articulações, muito característico de chikungunya. Então a gente consegue ter alguns sintomas que vão excluindo um tipo de vírus, um tipo de doença, para a gente poder achar um diagnóstico mais preciso dessa doença aí. E também muitas pessoas me perguntam, depois que eu falei que eu trabalhei com Zika, Rafael, por que o número de casos de Zika desabou assim? Por que o número de casos de Zika a gente não vê mais? Estou com Zika. É muito difícil a gente ver pessoas com Zika hoje em dia, principalmente aqui no Rio de Janeiro. O que aconteceu? Há pouco tempo nós tivemos aqui no Rio de Janeiro um surto de febre amarela. E muitas pessoas foram o quê? Vacinadas para a febre amarela. Eu tô andando devagarzinho. Ai!
E vocês pararam para analisar, por exemplo, dengue, zika e febre amarela são da mesma família, isso mesmo, da família Flaviviride. Como o pessoal foi vacinado para febre amarela e febre amarela e zika são da mesma família, conseguimos então ver que depois das vacinas de febre amarela, os casos de zika eles caíram rapidamente. E aí começou-se a criar uma incógnita. Por que depois de vacinar contra a febre amarela, a gente está vendo casos de zika caindo? E aí foi se ver que além realmente de serem da mesma família, eles possuem uma homologia numa proteína não estrutural chamada de NS5 de em torno de 65% a 70%. Ou seja, eles são iguais nesse tipo de proteína não estrutural, que é uma das ideias aí da vacina da febre amarela. Então tem-se em mente o quê? Que a vacina de febre amarela ela imunizou parte da população contra a zika também. Então é por isso que os casos de zika eles vêm decaindo aí. Para quem encontra a vacina, tá vendo aí, galera? A vacina realmente ela tá ajudando. A gente deu um tiro com uma vacina para acabar com a febre amarela, a gente acabou acabando, né? Muito bom isso. Então a gente acabou aí também atingindo a zika e declinando os casos de zika aí, graças a Deus. Rafael, você deve estar se perguntando qual é a grande então questão para a gente conseguir se proteger do maiaro. São as mesmas coisas de sempre, galera. A gente tem que realmente priorizar, não deixar água parada para que os mosquitos eles venham a se reproduzir, limpar sempre os quintais, denunciar para a vigilância sanitária ou defesa civil dos terrenos baldios que tem muito lixo. Então, realmente fazer a nossa parte. Que fazendo a nossa parte, a gente vai conseguir evitar um surto dessas doenças. E lembrando que vem preocupando bastante, por exemplo, a chikungunya, já há relatos de interação neurológica. Assim como o Zika, ele causa síndrome congênita do Zika vírus, que também tem alterações neurológicas, tem se visto também que a chikungunya também está conseguindo causar problemas neurológicos. Esses estudos ainda estão sendo realizados e irão ver muitas publicações agora nesse sentido para poder esclarecer isso para a gente. E o maiaro não vai ficar para trás nisso, ele realmente tem algumas complicações neurológicas graves e a gente precisa fazer a nossa parte para que esse vírus não venha realmente prejudicar a nossa população e a nossa vida aqui na Terra, digamos assim. Beleza? Espero que eu tenha esclarecido para vocês um pouquinho essa questão da virologia, é um tema que eu gosto bastante. Eu prometo que talvez, em algum momento, quem sabe, eu venha dar uma aula de virologia de fato para vocês. Eu sei que é um assunto muito extenso, eu falei muito rápido aqui para vocês, só que é muita coisa, então só que eu não quero deixar o vídeo muito grande para vocês. Tá? Então, mais pra frente, quem sabe, eu faço uma videoaula sobre vírus pra vocês. O que vocês acham dessa ideia? Comenta aí embaixo, beleza? Ah, não vai embora. Se inscreva no canal, ativa o sininho e qualquer dúvida é só mandar mensagem aqui no meu Instagram que eu respondo pra vocês lá, beleza? Um beijo e até a próxima!